Olá, bom dia, tudo bem? Fui convidada pelo PG Colmeia de Oração para trazer esse vídeo nesta manhã de sábado, dia 21/3, para a nossa reflexão, não é mesmo? Essa semana todos nós vimos o João Dória dizendo que era uma recomendação que se suspendessem todos os cultos e missas em São Paulo. Eu imagino que você, como muitas outras pessoas, podem ter ficado assustados. Mas como assim? A nossa igreja fechada? Fechar a igreja? Nossa, isso talvez tenha soado de forma assustadora. Na realidade, a igreja não fecha, porque a igreja somos nós. O que fechou foi o local de culto. Este sim está fechado, mas a igreja que somos nós jamais fechará. E eu convido você para que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 6. Mateus 24, a partir do verso 6. No livro de Mateus, ou melhor, no capítulo 24, nós temos aqui muitos acontecimentos do final dos tempos. Mas nós vamos ler algumas partes somente. Versos 6, 7 e 8 inicialmente. E diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E continuamos a leitura até o verso 12, que diz assim: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E eu vou parar por aqui porque tem muito mais coisa que nos diz aqui em Mateus 24. Mas aonde eu quero chegar com essa leitura? Dizer para você que quando todas essas coisas estiverem acontecendo, nós não estaremos dentro de uma igreja. É muito certo de que nós não estaremos dentro de um local de culto, porque nós estaremos sendo odiados, perseguidos e não vamos com certeza estar congregando em uma igreja. Mas aí você vai dizer: mas Isabela, como, onde nós vamos estar? Não existe lugar melhor de estarmos do que junto com irmãos, congregando talvez num PG, quem sabe, não é mesmo? Nós precisamos nos lembrar de que algumas pessoas, como por exemplo Pedro, que é o próximo personagem que nós vamos fazer o comentário, ele, quando saiu da cadeia, ele foi direto para um PG. E nós vamos abrir agora, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Atos 12. Nós vamos fazer uma leitura um tanto comprida aqui, mas eu gostaria que você prestasse atenção na importância do local de culto e também na importância de um lugar onde nós vamos estar unidos em oração. Aqui diz assim, em relação a Pedro: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os matar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Dava um total, gente, de 16 soldados. Para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que coisa maravilhosa. A igreja estava orando em favor dele. Não talvez necessariamente dentro de um lugar de culto, não necessariamente talvez dentro de uma igreja, mas estavam orando por ele. Assim como nós temos que estar orando hoje pelos nossos irmãos de todo o país, tanto os infectados quanto os que estão passando por suspeita de infecção,
quanto por nós mesmos que ainda não estamos infectados e estamos orando a Deus para que não fiquemos. Continuando o verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as algemas ou as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te as calças e cinge-te a calça e calça as sandálias. Cinge-te e calça as sandálias. Desculpa, gente, na época nem tinha calça. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Agora entra a parte mais, assim, aos meus olhos, mais interessante. Porque eu penso que Pedro, nessa hora, ele podia ter saído correndo, ter batido na porta de uma igreja e ter pedido socorro para um pastor ou para um padre. Mas olha que coisa, verso 9 em diante. Então, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marco, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E você conhece o resto da história. E ele bateu na porta, uma moça saiu correndo e foi atender e voltou. Antes de abrir a porta, voltou gritando, enfim. O que eu quero mostrar aqui? Que Pedro foi para um PG. Pedro foi para um pequeno grupo, mostrando para cada um de nós que nós precisamos estar unidos, em união e oração. Não necessariamente preocupados porque um local de culto foi fechado. Nós estamos talvez, quem sabe, aqui entra uma conjectura, quem sabe estamos passando por um ensaio, não é mesmo? De como que vai acontecer ou como irão acontecer as coisas quando a volta de Jesus estiver ainda mais próxima. Porque próxima ela já está. Quem sabe? Nós vamos daqui a alguns anos nos lembrar do que estamos passando agora e vamos dizer assim, já sei como que vai ser. O evangelho precisa continuar sendo levado. O evangelho precisa continuar sendo proclamado. E eu e você, com a igreja fechada ou não, temos que fazer a nossa parte. Vamos aproveitar que amanhã, esperamos que seja só um sábado, não é mesmo? Amanhã a igreja, ou melhor hoje, né? Porque hoje esse vídeo vai estar passando no sábado. Me perdoe, estou filmando na sexta-feira. Então, hoje a igreja vai estar fechada. E quem sabe, hoje você vai dizer assim: hoje eu estou passando pelo melhor momento espiritual da minha vida. Tive tempo de ficar em casa junto com a família, fiz um culto junto com a família, nós congregamos juntos. Vamos usar a rede social, gente, para falar do amor de Deus para outras pessoas. Por que não? Temos essa ferramenta em nossa mão, então vamos fazer dela uma coisa útil neste sábado. Que o Senhor Jesus nos ajude. Ellen White, ela diz assim, eu anotei aqui: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus nos conduziu no passado. Olha que coisa mais linda. Nós não podemos temer nada do que virá ainda pela frente, a menos que nós estejamos esquecidos de como foi que Deus conduziu todas as coisas no passado. Nós temos histórias lindas, histórias enormes, maravilhosas dentro da nossa história do mundo, de pessoas que Deus conduziu, que Deus mostrou como que seriam as coisas, e as coisas aconteceram da melhor maneira possível. E nós não precisamos ficar preocupados porque a porta do local de culto está fechada.
porque a igreja somos nós, não podemos nos esquecer disso. Sobre essa doença, sobre todo esse momento que nós estamos passando, nós vamos ler Salmos 37, verso 5. Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e eu tenho certeza que você já completou o restante, e o mais ele fará. Nós temos o costume de dizer assim: ai, Deus diz, faça a sua parte que eu te ajudarei. Estava até conversando com meu esposo esses dias, que por sinal, gente, é meu esposo que está filmando, tá bom? Está fazendo esse vídeo para mim. Nós estávamos conversando que nós temos costume de dizer assim: ai, Deus diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Na realidade, isso não está na Bíblia, não. O que tem é essa daqui, é essa passagem que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Nós precisamos entregar, confiar, mas não podemos também transgredir o que está sendo pedido. Vamos ficar nas nossas casas, vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, porque a coisa está feia e realmente está acontecendo muitas coisas. Hoje eu soube por uma pessoa que trabalha dentro do Hospital do Campo Limpo que 4 pessoas estão internadas na UTI num caso gravíssimo do corona, entendeu? E nenhuma delas é uma pessoa idosa. A pessoa mais velha dessas que ela comentou tem 45 anos. Então nós precisamos realmente acreditar que nós precisamos cuidar. Vamos ficar dentro da nossa casa, não é mesmo? Vamos nos preparar espiritualmente, porque coisas ainda maiores virão. Quem sabe Deus está nos permitindo que nos preparemos para as coisas que ainda estão por vir. E vamos terminar com Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, 12. Aqui diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Eu acho que eu embolei a língua, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então vamos continuar perseverando, não é? Continuar crendo, perseverantes, porque nós somos o povo que guarda os mandamentos e que temos fé em Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus te abençoe. Que neste sábado você perceba, que você sinta, que nós todos percebamos e sintamos o poder de Deus, as bênçãos de Deus, ainda que seja com as portas do local de culto fechado. Mas que possamos congregar, falar, ligar para um amigo, orar por ele, dar uma atenção diferente e continuar levando o evangelho. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor Jesus te dê um feliz sábado. Um abraço, fiquem com Deus.